No xadrez, os fracos movem peças, os fortes movem ideias. E se você entra numa partida sem saber o que jogar nos 3 primeiros lances, já entrou perdido. Agora olha bem o tabuleiro, porque é aí que a guerra começa! Hoje você vai aprender o segredo mais básico dos jogadores fortes. Como começar um jogo com propósito. Nada de empurrar a peça à toa. E eu vou te mostrar as 5 regras da abertura London para que isso não aconteça. Que é uma abertura sólida, simples e que funciona para o iniciante e para o jogador experiente. Principalmente para o jogador experiente que não tem aquele tempo de ficar estudando muito e tudo mais, né? Se você seguir essas 5 regras, você vai parar de jogar no escuro e vai começar a dominar desde os primeiros lances, certo? E a regra número 1 é muito simples, é a abertura do sistema London. A gente vai jogar aqui com D4, beleza? Eu vou a princípio só passar os lances das brancas para mostrar as 5 regras, tá? D4 domina o centro e abre para o nosso bispo jogar aqui em F4, beleza? Que é o nosso próximo lance. Então, primeira regra, D4, bispo F4, certo? E esse bispo, repara como ele fica aqui como uma espécie de sniper, de olho aqui nesse peãozinho C7 e fica numa casa bem segura, onde as pretas não conseguem atacar de imediato. Então qualquer lance aqui que as pretas jogarem, né, a não ser um lance estranho aqui como entregar esse peão e tudo mais, você vai acabar jogando a mesma coisa, né? Por isso que chama sistema. A London te permite jogar basicamente os mesmos lances aí, independente do que o seu adversário jogar. A segunda regra é a formação da pirâmide do Kaito, que eu chamo aqui. Bom, você vai jogar E3 seguido de C3 para fazer essa pirâmide aqui. Olha que bacana, né? Com a pontinha aqui em D4. Você fica uma estrutura completamente sólida que deixa seu rei e suas peças em segurança e você vai poder aí desenvolver suas peças com uma certa tranquilidade. E é justamente a regra número 3, desenvolver as peças que sobraram aqui, né? Então você tem o seu cavalo em B1, o seu bispo aqui em F1 e seu cavalo em G1 para desenvolver, né? Então a gente vai desenvolver não necessariamente uma regra aqui, tá? Uma ordem específica, mas você vai desenvolver essas peças que restam, né? E um destaque aqui, claro, para esse bispo que vai ficar em D3. E olha por que é importante, né? Em D3 ele vai ficar de olho justamente nessa casa aqui em H7. Caso o adversário faça o roque, você vai estar de olho nessa casa que no futuro aí vai te possibilitar praticar alguns ataques com muita eficiência e é difícil o jogador de pretas segurar uma posição quando você traz o bispo com essa força, tá? Bom, e qual que é a quarta regra, Kaito? É essa aqui, ó. Cavalo em E5. É uma bela maneira de começar um ataque. Aqui, claro, né, vai depender muito das jogadas do seu adversário e tudo mais, mas você pode ter em mente que essa posição, o cavalo, esse lance do cavalo em E5 é muito poderoso. Ele vai ficar ali a postos, já vai começar a olhar algumas casas, vai começar a incomodar muita coisa aqui no adversário, né? Tem possibilidades quando você vê o cavalo em E5, olha a atividade que ele tem no tabuleiro, vira um monstro, né? E a regra número 5 é uma regra um pouco mais flexível, mas que você tem que ter em mente, que é justamente poder mover aqui esse peão de H2 para H4 ou mover o peão que está em E3 para E4, beleza? Eu vou mostrar aqui um exemplo de partida que vai ficar mais claro como jogar essa posição aqui, beleza? Então bora mostrar aqui como é que funciona. Bom, pessoal, então vamos lá. Para a partida aqui, né? Começando a nossa primeira regra. Vocês já sabem. Peão em D4.
Aqui temos a resposta de cavalo F6 e depois concluir a nossa primeira regra, bispo em F4, com aquela ideia de desenvolver o bispo, passar aqui e fechar a estrutura depois com a nossa pirâmide do Kaito. Aqui, pessoal, eu vou focar principalmente em D5, tá? Tem outras variações que aí vai mudar um pouquinho o propósito, mas no geral são esses lances. Se você quiser ver outras variações, deixa aí no comentário. Eu quero ver outras variações e eu vou saber que você quer mais sobre o sistema London e eu vou trazer outras variações para vocês, beleza? Mas a princípio vamos focar em D5, certo? Logo em seguida a gente vai para a nossa segunda regra, que é criar a pirâmide de Kaito primeiro com E3, certo? Depois a resposta do adversário em C5, atacando a nossa estrutura, a nossa pirâmide de Kaito, atacando D4, a nossa ponta, e para isso a gente, claro, vai defender com C3, como eu disse, a nossa segunda regra, a criação da pirâmide de Kaito, certo? Aqui, o adversário ele vai continuar mantendo essa pressão no centro, com o cavalo em C6, o cavalo bem ativo, né? A nossa resposta agora, ela pode variar, tá? O primeiro lance que eu vou mostrar vai ser o cavalo em D2. A gente vai desenvolver ele primeiro. Por quê? Por quê? Vamos lá. A gente tem que ficar de olho nesse lance aqui de pretas atacando o nosso peão em B2, quando ele joga a dama dele em B6, atacando aqui essa estrutura, né? Por quê? Se eu vier aqui agora, eu tenho essa defesa, que é bem clara aqui, em B3, confrontando a dama e que vai criar algumas ideias para a gente. Caso ele tome com a dama dele, eu tenho essa possibilidade de captura trazendo um peão mais para o centro e habilitando nossa torre para jogar nessa coluna aberta, bem interessante, certo? Mas aqui, guys, tem um outro porém aqui, né? Se a gente vai para uma outra opção aqui, que seja primeiro com cavalo em F3, e vem esse lance aqui das pretas com a mesma ideia, atacando nossa estrutura de peões, eu vou ter essa resposta aqui mais natural, né? Que é jogar a dama em C2 e pode vir aqui um lance bem diferente das pretas. É um nível avançado, quem é iniciante não vai enfrentar isso, mas quem é mais experiente pode vir um lance como esse, ó. O bispo aqui tendo uma espécie de sacrifício aqui, que vai ter um benefício para as pretas, né? Atacando. E assim que a gente toma o bispo, olha o que as pretas fazem, né? Toma o nosso peão em B2, ataca nossa torre e não tem como defender, né? Então essa estrutura aqui, ela incomoda demais. Por isso que eu prefiro jogar primeiro com o nosso cavalo aqui em D2. Porque agora, olha o que acontece, né? Quando ele joga aqui, a ordem importa muito, né? A gente tem a possibilidade de cara jogar aqui. Se eu vier para cá, ó, não tem mais esse lance, né? Vai tomar aqui, se ele toma, eu saio com a minha torre, eu ganhei uma peça, assim que ele sair eu vou tomar lá o peão. Então eu ganhei uma peça, não funciona mais essa armadilha, né? Então a ordem altera bastante coisa no xadrez. Para quem está começando, fica uma baita lição aí, né? Então beleza, desenvolvemos aqui o nosso cavalo em D2. Agora temos essa defesa, caso tome, já mostrei para vocês essa variação, né? E caso não tome aqui, olha só, ele pode jogar, por exemplo, esse peão atacando a nossa dama. Nós não vamos trocar as damas. A gente vai recuar aqui com a nossa dama, mantendo a estrutura. Por quê, né? A ideia, pessoal, é depois quebrar e continuar com o nosso plano. Vou fazer aqui para vocês verem, olha só. Então ele joga aqui com E6, nós vamos jogar bispo B3, toma, tomou, um peão para o centro. Olha como fica a nossa estrutura aqui, bem interessante
os peões tudo no centro, né? Ainda está com uma ponta da pirâmide e agora a torre consegue jogar, dando uma posição muito forte e interessante aqui para as brancas, né? Então voltando lá, jogando aqui em E6, depois tem o desenvolvimento, o cavalo de G em F3, o bispo vai desenvolver, aí a gente vai trazer aquele nosso bispo sniper, né, que vai ficar de olho na casinha lá de H7. Se as pretas forem corajosas e rocarem, que foi o caso dessa posição, só fazendo um lance aqui para vocês verem, né, a gente vai conseguir atacar aqui bem forte, né? Bom, então já foi a primeira regra, D4 e bispo F4. A segunda regra, a pirâmide do Kaito aqui no centro do tabuleiro, né? Essa estrutura aqui bem bacana. A terceira regra, o desenvolvimento de todas as nossas peças que estavam sobrando, menos as torres e a dama, né? E agora a quarta regra, bem agressiva. Perceba, pessoal, vai fazer diferença, tá? Quando o adversário jogar esse bispo em E7, a gente vai ter essa possibilidade de jogar o cavalo em E5. Se ele estiver aqui, já não funciona muito bem. Temos que esperar esse lance aí mesmo, com o posicionamento do bispo de casas pretas, das pretas, aqui em E7, porque vai ficar bem forte a posição. As pretas fazem o roque e agora sim, aquele lance flexível, a regra número 5, nesse caso, como foi feito o roque, para o nosso lado que o nosso bispo aqui está de olho, ó, a gente vai continuar esse ataque, jogando em H4, uma posição forte. As pretas nessa posição tomaram o nosso cavalo em E5, e aqui nada de tomar com o bispo, a gente vai tomar com o peão, dobrando os peões. Por quê? Eu quero tirar as defesas do nosso adversário aqui, né? Então nessa posição, as pretas jogaram recuando o cavalo e começou esse ataque fortíssimo. Olha só aquele sniper, né? É um sacrifício aqui de bispo. Bispo toma H7, cheque. Claro, as pretas vão retomar, que é a melhor posição, e já vem essa dama poderosa em H5 dando cheque, forçando o recuo do rei para G8, e logo em seguida a gente vai fazer um lance lento, mas super poderoso, que é o nosso cavalo de D2 indo para F3, com a ideia de pular aqui para G5 para ajudar a dama a dar checkmate. E é o que vai acontecer, né? Ainda que o adversário jogue essa posição aqui em F6, peão F6, tentando evitar. Ele percebeu isso e tentou evitar, mas não tem jeito, pessoal, porque nós não fizemos o roque. E olha essa torre como vai ficar posicionada, né? Então o cavalo vem de qualquer jeito nessa posição, o peão toma e agora ficou muito complicado para as pretas, né? A gente retoma, faz esse outro sacrifício, já perdemos aí 3 peças, estamos com 2 peças a menos no tabuleiro, mas uma posição muito complicada para as pretas. Ainda que o bispo tome aqui, ó, olha o que acontece, né? A gente toma atacando a dama tem que sair, não tem jeito, e agora vai começar esse ataque supremo. Como a dama atacou aqui o peão em E5, vem essa defesa com F4, e bem sólido, né? Olha só como os peões dobrados nessa posição funcionam super bem, né? O xadrez tem dessas, a gente fica com uma regra na cabeça, mas dependendo da posição, muda tudo. Ele vai tentar prorrogar aí a derrota, né? Avançando o peão, mas a gente vai rocar para evitar qualquer tipo de problema e trazer mais a torre para o ataque, né? Olha aqui, outra torre vai poder entrar aqui na coluna H, que vai ser o nosso principal ataque, tá? Peão toma, tentando fazer algo aqui que não tem muita coisa para ser feita, né? De dar o cheque, depois avançar, tentar trazer a dama de algum jeito,
mas vai ficar complicado demais, porque agora damos cheque em H7, o rei sai em F7, a torre vem com esse lance super brilhante, uma espécie de sacrifício que não é sacrifício, porque o peão não pode tomar, né? Senão fica em xeque. Dá esse cheque aqui, não precisa tomar, porque se nós tomarmos agora, olha o que acontece, cheque já começa a incomodar, né? A gente vai ter que colocar no canto, perde alguns tempos, né? Então, para que tomar? Tomou aqui, sai de lado, não precisa tomar. Esse peão não tem cheque aqui para as pretas, ele vai avançar agora esse peão em C4 com a ideia de vir aqui dar o garfo e tudo mais, tentar criar complicações para as brancas, mas não tem jeito. Vem essa posição dama G6 cheque, o rei ele é obrigado a voltar, não tem mais casas, né? Olha só, tá tudo preso aqui. A gente já fez o lance, o nosso bispo lá do começo que foi jogado em F4, agora está numa posição em G5 muito poderosa, muito bem estruturado. Toma esse cheque em G6 com a dama, ele vai para G8 e agora, olha aí a ideia do roque grande, né? Trazer a torre para a coluna H e consolidar esse ataque. Não tem muito o que fazer. Aqui a posição está completamente destruída, não tem resposta, né? Aqui acaba mesmo, não tem o que ser feito, não tem choro, pode avançar que vai ser checkmate aqui em poucos lances, né? Beleza? Bom, pessoal, essa foi um exemplo de partida, tá? Que a gente consegue mostrar para vocês com a ideia principal das 5 regras sendo aplicadas aqui, vocês entendendo um pouco o conceito, dá para trazer várias variantes. A London ela é bem extensa, porque depende um pouco, o meio jogo depende da resposta do adversário, mas de maneira geral são essas ideias. Então só vamos tentar retomar aqui e relembrar quais são os principais lances, né? Primeira regra D4, passando o bispo para F4. Segunda regra, estrutura da pirâmide do Kaito. Depois, fazer o desenvolvimento das nossas peças aqui que sobraram, né? Aqui vai variar bastante, você vai poder fazer o rock, vai poder muitas vezes não fazer o rock, mas seguir com as regras aí padrão, né? Você tem aquela posição, a quarta regra essencial, colocar o cavalo aqui nessa posição super forte, claro, né? Principalmente quando o bispo adversário estiver nessa casa aqui, né? Em E7. Você vai poder jogar muito bem com essa peça aqui e depois seguir avançando com H4 ou dependendo com E4. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa abertura ela é muito forte. O sistema London ela é jogada por jogadores de todos os níveis. O Magnus Carlsen, um dos principais jogadores aí do mundo, principal, para mim é o mais forte de todos. Coloca aí sua opinião também. Ele joga London também. Então é uma abertura, um sistema muito sólido, muito simples de ser aplicado e muito bacana mesmo. Fechado, pessoal? Gostei muito de ter vocês aqui e vamos nessa! Se você curtiu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o comentário aí, porque aqui é o Kaito Chess, onde a guerra é mental e cada lance tem um propósito. Valeu e tchau, tchau!